Polêmica na Câmara. Pedetistas repudiam críticas a Leonel Brizola. A discussão aconteceu na semana do terceiro encontro dos vereadores. Apesar de ser matéria antiga para uma mídia que se prevalece cada vez mais por sua agilidade e pela notícia em tempo real, vale a pena repercutir aqui na TV ULB a defesa de Brizola Neto, as críticas proferidas por Jair Bolsonaro, aquele apologista da tortura e do assassinato político. Basta dizer que Bolsonaro, que colocou na porta de seu gabinete na Câmara um cartaz sobre os desaparecidos do Araguaia, dizendo que quem procura osso é cachorro. Tortura nunca mais, pela vida e pela paz. Tortura nunca mais, pela vida e pela paz. Tortura nunca mais. O dinheiro foi todo lá e não matar. Punição já! Punição já! Punição já! Punição já! Punição já! O autor dessa proposição é notadamente um deputado que nunca defendeu os direitos humanos, pelo contrário, defendeu um regime de exceção que torturou e matou milhões de brasileiros, que tem em seu gabinete um cartaz dizendo que os ossos daqueles que resistiram à ditadura militar no Araguaia é uma questão para ser resolvida pelos cachorros. Então eu acho que a Câmara dos Deputados não pode admitir como séria uma moção que vem criticar direitos humanos em Cuba, vindo de um autor que é um histórico defensor das violações aos direitos humanos. A guerrilha do Caparaó, ao ela ser organizada por esse cidadão que já faleceu e foi governador do Rio de Janeiro, ter recebido vultosas quantias em dinheiro de Fidel Castro, só para concluir, e investiu o dinheiro comprando fazendas no Uruguai. Ele voltou a essa tribuna ontem e hoje novamente para injuriar a história de Leonel Brizola. Aliás, a injúria àqueles que não estão mais aqui para se defender, a injúria aos mortos, é o comportamento típico dos verdadeiros covardes. Eu queria dizer a esse deputado, dar-lhe a ele a mesma resposta que deu o meu avô Leonel Brizola, quando provocado por um jornalista do programa Roda Viva, sobre essa questão de Cuba. Disse ele naquele momento, e vocês vão concordar que como essa resposta cabe a este deputado que vem fazendo essas injúrias à história de Leonel Brizola, que não pode haver aqui nesse ambiente alguém que tenha uma cara mais de raton do que esse deputado que quer acusar Leonel Brizola. Até porque o espírito dos ratos é que não pode ter compaixão com seus semelhantes. Só mesmo alguém que tem o espírito de um rato é que pode defender a tortura e a violação dos direitos humanos e mesmo a morte de seres humanos, como defendeu este deputado. Como eu não poderia deixar esse episódio sem resposta, senhor presidente, e para concluir o meu pronunciamento, eu venho aqui para reafirmar que esta Câmara não poderia ter aprovado uma moção que fala sobre direitos humanos quando tem como propositor um histórico defensor de violações aos direitos humanos. Muito obrigado. Livro de Doutel foi relançado na Câmara Federal. A trajetória parlamentar do trabalhista Doutel de Andrade, último líder do presidente João Goulart, foi relançado na semana passada na liderança do PDT na Câmara. Estiveram presentes a viúva e ex-deputada Lígia Doutel de Andrade e o autor do livro, jornalista Augusto Golo. A obra de Golo retrata a trajetória parlamentar de Doutel, que, segundo o autor, se caracterizou mais pela sua intensidade do que pelo tempo de duração. Fomos deputados juntos aqui, enfrentamos momentos graves e bons momentos de boas lutas, a começar pela campanha de Leonel Brizola em 1989, à presidência da República, e o Doutel, sempre com as suas frases cortantes, era um modelo a ser seguido nas réplicas devidas aos adversários. Quando deles era a réplica, do Doutel vinha a tréplica, mas sempre vinha a última palavra. E era uma palavra que encerrava realmente uma discussão, encerrava um assunto. Hoje nós convivemos com um bom parlamento e sempre teremos bons parlamentos, mas falta aquela verve do Doutel de Andrade. Foi um exemplo de lealdade, de honestidade, de coerência, jamais cedeu a qualquer pressão. Ele tinha uma capacidade
de oratória fabulosa. Se vocês vão ler o livro dele aqui, vão ver que era memorável, que era, as pessoas paravam, era uma sessão cultural, a sessão da Câmara Federal. Não só no hotel, 30, 40 deputados, né, Miro, que despontavam, que eram realmente parlamentares, tribunos. E era um período difícil, porque foi antes da ditadura e depois da ditadura e a resistência do MDB contra a ditadura. E ele foi sempre vanguarda disso tudo. Ainda foi deputado pelo Rio de Janeiro e quando ia assumir, ele foi suplente do Darcy Ribeiro, quando ia assumir ao Senado, em função da licença que o senador Darcy Ribeiro iria solicitar, ele iria assumir o Senado, mas morreu antes de que isso acontecesse. Eu fico muito agradecido, né, por essa acolhida, né, que a liderança do PDT e os companheiros do partido estão dando, né, a esse evento. Né. Fico muito feliz, né, e só tenho palavras de agradecimento a todos. Como eu tive a felicidade ou infelicidade, não sei, de fazer a última entrevista de Dutel de Andrade, que foi publicada até no Correio Brasiliense, eu me candidatei a escrever esse perfil parlamentar dele aqui na Câmara dos Deputados e foi aprovada a ideia e eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa bastante interessante, que eu espero que as pessoas curtam, né, lendo o livro, porque não é um livro chato, né, aquela leitura maçante, pesada, mas foi escrito de uma maneira bem jornalística, como matéria de jornal, com fotos de época e tudo. Então isso torna a leitura mais do que agradável, uma leitura leve e diverte, educa e instrui.